você falou, ela fez a encomenda desse tema, né? E pediu que eu discutisse o capitalismo contemporâneo. Eu acho que vocês não são nem economistas, nem sociólogos, né? Então, eu vou tentar fazer embora seja de saúde pública, tem informações sobre questões econômicas sociais, né? Mas então, eu vou tentar fazer uma apresentação muito didática e vou mandar também para vocês essa apresentação de maneira que vocês possam depois ver com mais detalhe, né? E se quiserem, também posso indicar aqui uma bibliografia. Eu não sei, digamos, desde onde eu posso supor o conhecimento, então eu vou começar bem do básico mesmo, né? Ver o que eu consigo fazer lá no espaço de tempo de 1 hora que a gente tem, né, Laís? Isso, 1 hora. Obrigado, Laís. E aqui é... Isso, você tem. Bom, capitalismo. Eu acho que a definição fundamental de capitalismo foi feita pelo filósofo e economista, polímata alemão Karl Marx, não é? Em que ele define o capitalismo como um modo de produção que é caracterizado e considera a produção, um conjunto de atividades que estão vinculadas à reprodução da vida social, não é só tecnologia, não é? E que se diferencia de outros modos de organização da vida pré-capitalistas pelo fato de que existe uma propriedade privada dos meios de produção e a separação dos produtores diretos em relação à sua capacidade de produzir. Não existe, basicamente, o capitalismo acaba com os camponeses e com os artesãos como a principal forma de produção. E concentra esses meios de produção em empresas que vão produzir bens e serviços em larga escala. Certo? Então, o mercado de trabalho é fundamental. O capitalismo ele surge a partir, exatamente, da proletarização dos camponeses e dos artesãos. Sem mercado de trabalho, sem trabalho assalariado, diferentes formas de assalariamento, aliás, não existe capitalismo. E o capitalismo é uma economia em que as pessoas são empregadas para produzir riqueza, não necessariamente valores de uso, bens e serviços que são úteis, mas apenas se esses bens e serviços, como por exemplo serviços de saúde, geram lucro. Eles permitem a acumulação de capital. Né? E nesse sistema são os mercados que funcionam como principal mecanismo de alocação da riqueza social. De definição, digamos, das orientações básicas que as sociedades vão seguir sem uma deliberação coletiva democrática. Quer dizer, democracia é necessariamente o papel da política na alocação de recursos é necessariamente limitada, porque o Estado, que é típico do capitalismo, protege a propriedade privada, além de proteger a vida também. Então, tem limites para que o Estado pode fazer na alocação da riqueza. Tá claro? Essas são as características fundamentais do capitalismo, que tem, portanto, a mercantilizar a produção de bens e de serviços. Né? Isso gera um problema, que é uma tendência concentradora da renda e da riqueza. Por que existe essa tendência concentradora? Porque, para aumentar a lucratividade, os empresários têm que economizar trabalho. Economizar nos custos de reprodução de todos os recursos, inclusive natureza. Não pode gastar muito na reprodução da natureza. Esse, portanto, gera um problema ecológico de longo prazo, porque cada empresa quer externalizar os custos da reprodução dos bens naturais que ela utiliza, não quer pagar por isso. Mas, ao mesmo tempo, isso pode provocar problemas de saúde pública, evidentemente, por exemplo, poluição, porque a empresa também, orientada para o lucro, ela quer externalizar os custos dos dejetos associados à sua operação de produção de bens e serviços. Então, gera poluição à custa dos demais. E, principalmente, quer economizar trabalho, que é o principal insumo do capitalismo. Não é? Então, e o progresso técnico é incutido no sistema. O sistema que busca desenvolver o sistema de ciência e tecnologia
e usar a ciência para a produção de meios de economia do trabalho. Né? Isso ocorre muito, claro, na medicina, hoje telemedicina, na educação, hoje educação à distância, não é? Mas os serviços, em geral, são menos passíveis de robotização ou automatização do que a produção de bens. E é por isso que a produção que trabalha, a população que trabalha com a agricultura é muito pequena, porque aumentou muito a produtividade do trabalho agrícola. E cada vez mais a população que trabalha na produção industrial é cada vez menor, porque essa é a lógica do capitalismo, economizar o custo dos seus insumos produtivos, um dos quais, o principal, a força de trabalho. Né? Então, esse aumento da produtividade, uma vez que economiza o trabalho, provoca desemprego tecnológico a longo prazo. O seu autor chama de exército industrial de reserva. Está sempre pressionando para concorrer com aqueles que estão integrados no mercado de trabalho e impedir que haja um crescimento dos salários. Então, a tendência é que o ganho de produtividade associado às inovações tecnológicas que aumentam a produtividade do trabalho sejam capturados basicamente pelos proprietários dos meios de produção, das empresas e das tecnologias. Então, essa é a raiz fundamental da tendência de concentração da renda e da riqueza nesse tipo de sociedade capitalista. Certo? Isso gera, quer dizer, um problema. Você gera empresas muito grandes, mas com uma dificuldade de coordenação da alocação desses recursos, a ponto de evitar a crise. Eventualmente, se as empresas têm medo de não ter lucratividade, ou porque tem um problema no mercado financeiro, ou porque os consumidores já se endividaram muito, elas retraem os seus investimentos e produzem ainda mais desemprego. Isso pode provocar uma redução, por exemplo, da receita tributária e dificultar o financiamento do próprio Estado, por exemplo. Tá? Então, esse basicamente é o sistema. E o Marx considerava que, em função disso, vai haver uma crise terminal do capitalismo. Porque não vai conseguir organizar direito os recursos, vai concentrar muito a riqueza, gerar um operariado muito grande, que vai estar sempre sujeito a baixos salários e ao desemprego, e se eles forem organizados por uma mensagem como a que o Marx queria propor, eles vão derrubar o sistema. Tá? Essa era a visão do Marx para o fim do capitalismo no longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, o capitalismo poderia trazer, era um fato histórico progressista para o Marx, porque estaria aumentando o potencial, o poder produtivo do trabalho social, né? E se esse poder produtivo do trabalho social não fosse mais apropriado pelos proprietários da riqueza, ele poderia aumentar a liberdade dos trabalhadores em geral, dos membros da sociedade, que podia reduzir muito a jornada de trabalho graças ao aumento da produtividade do trabalho. E assim, isso liberaria o potencial de liberdade para o conjunto de atividades humanas que não estariam limitadas por aquelas relações sociais organizadas para a geração de lucro. Essa era a utopia, a visão de futuro que combinaria, ao mesmo tempo, democracia na gestão da riqueza e liberdade individual, uma redução muito grande da jornada de trabalho e a possibilidade de participação dos diferentes conselhos coletivos de orientação e alocação da riqueza. Essa era a ideia do Marx. Né? Marx estava errado na sua previsão, digamos assim. Na sua previsão. O capitalismo não acabou. Ele imaginava que o capitalismo ia acabar, talvez na década de 1870. Antes, achou, inclusive, que ia terminar ali em 1848. Né? Quando escreveu o Manifesto Comunista. Não aconteceu. Não aconteceu. Né? Em parte porque, primeiro, Marx dizia que não era possível mitigar as crises capitalistas sem a mudança para um outro modo de produção que organizasse racionalmente a riqueza. E mal ou bem, não quer dizer que os estados conseguem regular adequadamente as economias capitalistas. Mas, sobretudo, a partir de 1930, a maior crise econômica e social produzida pelo funcionamento do capitalismo,
Os estados cresceram para, pelo menos, mitigar as crises e, ao mesmo tempo, diminuir os riscos da reprodução social, produzidos, por exemplo, pelo desemprego, ou produzidos, por exemplo, pelos riscos da velhice, ou o próprio risco de destruição ecológica, por conta dessa tendência de redução de custos e externalização dos custos associados à produção. Mas isso, evidentemente, é produto de uma reação da sociedade. Tem um autor que pensou esse processo, Karl Polanyi, sugiro muito que vocês leiam, Uma Grande Transformação, que analisa como o capitalismo devastou a vida social e ecológica ao longo do século XIX, produziu a crise da década de 30 e a reação a isso é a social-democracia. É o Estado social-democrata. Tem outras formas de reação, por exemplo, fascismo. Também uma reação à crise do capitalismo liberal. Né? Mas a ideia lá do fascismo é que todos têm que estar unidos àquelas divisões que o movimento socialista imaginava, divisão entre capitalista e trabalhador, eventualmente, hoje em dia, o neofascismo, divisão entre homem e mulher, branco, negro, né? Heteronormatividade versus liberdade de orientação sexual, essas divisões que fundam discriminações e desigualdades, elas não importam. Elas não importam. Todos têm que estar unidos por um ideal comum. E aí o símbolo nacional, o símbolo da bandeira, né? E outros símbolos discursivos, o próprio líder forte, ele é representativo dessa união de todos contra as divisões ditas artificiais que os diferentes movimentos políticos, muitas vezes supostamente, que importam ideologias alienígenas ao caráter nacional, querem impor. Não é? Então, sempre existe essa possibilidade de responder à crise de um modo autoritário, é o fascismo. Não é? Com a ideia de que essas desigualdades, elas dificultam a reprodução social e a força do povo. E o líder que representa esse povo tem que concentrar o poder para resolver os conflitos. Né? E a ideia básica é, claro, deslegitimar, dizendo, as lutas por desigualdades, ou lutas contra as discriminações. Porque todos são iguais, no fundo. Não tem que ter mimimi, certo? Para deixar claro. Né? Mas, de qualquer maneira, assim, a versão da social-democracia é a que reconhece a desigualdade social. Eventualmente, admite a participação política dos trabalhadores. Os trabalhadores podem ter partido dos trabalhadores, podem ter PTs. Né? Mas esse partido, no caso principal, exemplo da social-democracia no Brasil, surgiu na década de 80, praticamente um século depois do partido da social-democracia alemã, que era um partido marxista, revolucionário, depois se tornou, digamos, um dos principais exemplos da social-democracia. Tentativa de regular o capitalismo para conter as tendências de crise econômica e as tendências de crise social associada a esse movimento de produção de desigualdades a que eu dei referência antes. Certo? Tá? E, bom, as previsões do Marx, os trabalhadores vão se unir, infelizmente não se uniram. Né? Tem muitas divisões entre os trabalhadores, eventualmente por nacionalidade, mas principalmente pelo surgimento da classe média, que Marx depois identificou. Né? Isso é o aumento da produtividade dos trabalhadores na base da produção, aumenta muito o excedente que pode ser destinado para contratar trabalhadores por parte dos proprietários dos meios de produção para gerir por eles os diferentes sistemas produtivos de bens e de serviços. Cria classe média. Só que essa classe média, ela é selecionada entre os membros da classe trabalhadora que tem, digamos, algumas qualificações educacionais, né? Muitas vezes por pura sorte, não por mérito, para ocupar esses espaços. E isso segmenta a classe trabalhadora. No caso brasileiro, mais ainda.
Mais ainda, porque o capitalismo se desenvolve, as cidades se desenvolvem ao longo do século XX, depois da abolição da escravidão. Então, os trabalhadores que serão selecionados para gerenciar esses sistemas de produção de bens e de serviços capitalistas, em geral não serão negros. E principalmente, em geral, não serão mulheres. Né? E principalmente não serão mulheres negras. Por causa da herança da escravidão. E da herança do patriarcalismo rural brasileiro. Da formação da sociedade brasileira. Não é? Então, isso, desde o início, produz segmentações entre a classe trabalhadora, em que aqueles brancos, homens, em geral, mais vinculados às últimas ondas de imigração europeia, claro, muitas vezes italianos em São Paulo, italianos e alemães no sul do país, enxergam com uma enorme discriminação os negros que, eventualmente, participam com eles de determinado trabalho agrário. Racismo no interior de São Paulo, tem um autor, historiador gaúcho, Karl Mosman, mostra que ele surge, digamos, numa tentativa dos trabalhadores italianos brancos de se diferenciarem dos trabalhadores ex-escravos, terem privilégios em relação a eles, e monopolizar determinados empreendimentos. Claro, e isso, ao longo do tempo, vai reproduzindo a discriminação, a desigualdade de classes entre capitalistas e trabalhadores. Dentro dos trabalhadores, trabalhadores manuais, trabalhadores intelectuais, mais qualificados, com muito maior renda, não é? Vai se combinar também com discriminação de raça, de gênero e de orientação sexual. Tá? Então, ao contrário da imaginação, da previsão, da expectativa do Marx, que haveria uma união da classe trabalhadora contra os capitalistas, ela foi segmentada. Certo? Classe média versus operariado. Operariado versus precariado. O subproletariado. No Brasil é muito grande o subproletariado. A classe média no Brasil sempre teve a expectativa, ao longo do século XX, de ter serviçais negras em casa, empregadas domésticas, sem direitos trabalhistas e sem que o mínimo salarial fosse respeitado para elas, até 2012, 10 anos atrás, apenas. Certo? 120 anos, 122 anos, 123 anos, 124 anos depois da abolição. Claro, mas isso não se verificou. No Brasil se verifica mais. Por isso que o trabalhador branco se identificava com o UDN e o pobre se identificava com o Partido dos Trabalhadores, Partido Trabalhista Brasileiro, Getúlio Vargas. Depois, né, uma parte da classe média vai se identificar com o PSDB, depois uma parte com o bolsonarismo. Claro que tem bolsonarismo popular também, por motivos, meu ver, muitas vezes ideológicos. Pois a gente pode entrar no debate. Né? Mas aí os trabalhadores na base vão estar mais vinculados com esses partidos que buscam representar seus interesses. Então há uma divisão da classe trabalhadora. Certo? E a fragmentação identitária, nacionalista, o racismo, vai impedir essa união que era esperada por Marx. E o próprio capitalismo se reforma com a social-democracia. Ou com o fascismo, quando a ameaça é muito grande, o fascismo, quando é derrotado, até Alemanha e Itália vão ter estados social-democratas muito efetivos ao longo do pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, a social-democracia, ela é essa reação, tá? Essa reação aos riscos produzidos pelo capitalismo. Como é que os objetivos dessa reação? Para a gente entender, inclusive, serviços de saúde, né? Além de previdência, assistência social, em geral. Bom, primeiro, reduzir os custos do desemprego.
Isso é fundamental, é um elemento básico do capitalismo. Se você não é mais proprietário do pedaço de terra, não é mais camponês, se tiver aumento de desemprego, você pode morrer. E morria mesmo, morria. Claro? Os riscos sociais associados à doença, à velhice e à moradia. O sistema de seguridade social e aposentadoria, pensões. Certo? Isso vai diferenciando o aparelho do Estado. O aparelho do Estado ficando maior. Como é que ele vai ser financiado? Pelo aumento da produtividade do trabalho produtivo. Aquele trabalho produtivo que tem um aumento da produtividade associado ao progresso tecnológico, à introdução de máquinas, em vez da riqueza e apenas como antes, no capitalismo liberal ou capitalista, ele vai ser taxado, esse capitalista. E essa riqueza taxada, tributada, vai financiar esses serviços que vão proteger a sociedade, os trabalhadores, do funcionamento do capitalismo. Desemprego, doença, velhice, moradia, também mitigar tendências de concentração da renda, com uma oferta de bens públicos. Aí tem uma pressão, tem que ofertar bens públicos, educacionais e, se possível, de modo igualitário. No caso brasileiro, também cotas raciais é uma coisa muito recente. E não bastava oferecer universidade pública se você não oferecia adequadamente ensino fundamental e médio e garantia de renda para as famílias pobres manterem os seus filhos no ensino médio para poder, depois disputar em condições não tão desiguais, ainda que desiguais, com os filhos da classe média ou dos ricos que têm acesso a melhores escolas e tempo e hábito. Capital cultural associado à rotina familiar. E até a expectativa de que exista um caminho trilhado para aquela profissão, para a sua família. E que, se esse caminho começar a ser ocupado por pessoas que você não imaginava que iriam ocupar, isso pode gerar uma reação muito grande. Uma reação que traz de volta essas discriminações de origem, inclusive entre os trabalhadores, entre branco e negro, entre homem e mulher. O argumento lá do sujeito muito influente, há pouco tempo atrás, dizia que realmente mulher tem que receber menos do que homem porque engravida. O sujeito, né? O sujeito, todo sabe. Sabe quem é esse sujeito. Não é? E, ao mesmo tempo, quer dizer, a social-democracia também busca valorizar a ideia de solidariedade e de pertencimento a uma coletividade, ao contrário do pertencimento ou a pequenas corporações ou a uma identidade étnico-nacional, não é? Ou ao individualismo, por simples. Valoriza a solidariedade. Um valor que deve organizar a oferta de serviços públicos e a própria vida social. Eventualmente, organizações, novas instituições que são capazes de oferecer esse serviço. Não precisa ser necessariamente o Estado, pode ser o sindicato, pode ser uma organização não governamental, mas com formas solidárias de provisão de recursos. Tá? Então, a social-democracia é isso, né? Então, seguridade social, assistência à pobreza, conjunto de serviços públicos, claro, seguridade social são as formas de provisão social características do Estado social-democrático. E que viabiliza esse aumento da produtividade que o capitalismo gera. Marx queria que fosse o seguinte: esse aumento da produtividade vai reduzir radicalmente a jornada de trabalho e as pessoas não vão precisar trabalhar mais para outros. Era essa a ideia. Não. A social-democracia ela é conciliável com o capitalismo, mas ao invés de expropriar os meios de produção dos capitalistas, como era o projeto marxista, a social-democracia vai tributar e taxar a riqueza capitalista em parte do aumento da produtividade gerada pelo progresso tecnológico sob o controle das empresas capitalistas.
Certo? É essa a ideia, essa é a diferença básica. Socialismo, né? E social-democracia. Né? Mas precisa de sindicalização, várias condições para que isso possa ocorrer. E o gasto público é fundamental. Era pouquíssimo, era basicamente gasto público para segurança, antes. Né? Agora, em alguns estados, o gasto público, estados capitalistas, superou metade do PIB. Na França, hoje em dia, se não me engano, é 46% do PIB, é gasto público. Certo? No século XIX era menos de 2% do PIB. É basicamente polícia e exército. Claro, não tinha guerra, aumentava o contingente. Tá? A função era muito restrita. A justiça e a coerção. Tá? A social-democracia que vai mudar isso. Tem uma diferença aí, não vai dar para explorar. A social-democracia dos países nórdicos, no início era 30% do gasto, ali só para essas atividades, um grau muito maior de provisão de recursos, de bens públicos, serviços públicos em geral, né? O conservador, ele desmercantiliza muito menos e busca enfatizar as famílias, porque tem uma visão da democracia cristã. Então, o social-democrata nórdico valoriza muito a mulher e a autonomia feminina. Sem preocupação se a mulher vai ser ou não, vinculada a uma família específica. Claro? Então, ao mesmo tempo, isso vai ajudar a produzir famílias com um número muito menor de pessoas e, eventualmente, famílias lideradas por mulheres. Né? Conservador, Alemanha, o continente europeu, principalmente, né? Na verdade, utiliza muito, preserva hierarquias ocupacionais para distribuir os direitos e utiliza muito apoio de igrejas e de partidos vinculados a igrejas para a provisão dos serviços. Certo? E aí a unidade básica não é a mulher ou o indivíduo, é a família. Porque tem uma visão da democracia cristã, que é anticapitalismo radical também. Valoriza a comunidade. Né? Como é tipo do catolicismo. Mesmo. Não nessas versões do cristianismo evangélico, né? de teologia da prosperidade, hoje em dia. Né? E a forma mais liberal é aquela que basicamente dá alguma isenção fiscal para as empresas mesmo oferecerem aposentadoria. No caso dos Estados Unidos, por exemplo. Né? A Inglaterra ela tem uma variação entre isso, porque, por exemplo, o sistema de saúde, o NHS, né? O Sistema Nacional de Saúde, em inglês, é um sonho de consumo para todo trabalhador, pesquisador e estudante de saúde. Né? Mas também tem muito essa preocupação de reforçar os mercados. Basicamente, é isso a social-democracia, ao longo do tempo. Vocês têm alguma dúvida? Pode falar. O Brasil, nesses três grupos, ele estaria mais assim, no sul global, né? Aonde mais ou menos? Olha, na América Latina. O Brasil, ele tem um processo muito precoce de proteção do direito do trabalho e de garantia do voto feminino. Agora, o direito do trabalho, a CLT, ela é concluída em 1943, mas salário mínimo em 1940, mas tem várias reformas que vão proteger o trabalho ao longo da década de 30. Só que, basicamente, abarcava o trabalhador formal, formalizado. Quer dizer, o precariado, a empregada doméstica, né, e o trabalhador rural, ele não era integrado a esse sistema. Então, o primeiro sistema de seguridade brasileiro era oferecido pelas corporações.
Então não era como o nórdico, e nem como o conservador, né, um sistema universal. Tá? E saúde ia para a casa de misericórdia, então tem a ver com o conservador. Eventualmente tinha recursos públicos, do orçamento público, para provisão de instituições associadas à igreja de serviços sociais. Certo? Então, no início, ele é muito... claro, os capitalistas brasileiros acostumados com a escravidão não suportavam o Getúlio Vargas. Claro? Só que, na real, como o trabalhador pobre, analfabeto, não tinha direito político, e a resistência, digamos, dos coronéis políticos nas áreas dos interiores, por conta do poder do grande proprietário de terra, na produção social, cultural e econômica nas regiões, limitava a possibilidade de estender esses direitos ao trabalhador rural. Quando isso vai ocorrer, na década de 60, o movimento, final de 50, início de 60, o movimento dos trabalhadores rurais de sindicalização. São chamadas ligas camponesas, Francisco Juliano. Né? Tem os filmes do Glauber Rocha, apresentam um pouco isso. Tá? E, no início dos anos 60, um gênio do Ministério da Educação, do João Goulart, resolve criar uma nova pedagogia do oprimido, usando recursos do Estado para alfabetizar em massa a população precarizada, com apoio também de algumas organizações e dos estados e municípios, em muitos casos. Tá? Então, o objetivo era conectar pedagogia, um reconhecimento do mundo e demanda de direitos e intitulação para participação política, porque sem alfabetização não era possível participar da vida política. Tá? E isso indicava uma vitória eleitoral magnífica do PTB nas eleições de 1965. Era de se esperar. Esse é um dos motivos fundamentais do golpe militar em 1964. Tá? Os grandes poderosos latifundiários, vinculados tanto ao UDN quanto ao PSD, não admitem esse crescimento do PTB como um partido que junta agora, não apenas como antes, o trabalhador formalizado urbano, mas quer interpelar o trabalhador precarizado rural, para que ele participe também daqueles direitos trabalhistas que eram limitados ao trabalhador industrial formalizado, onde tinha mais produtividade no trabalho. Tem isso também. É mais fácil para um capitalista que emprega na grande indústria com alta produtividade pagar um salário maior. Para o pequeno empresário do setor de serviços ou da agricultura, uma pressão salarial pode arruinar a empresa, é verdade. Então, em geral, esse pequeno empresário é a base política de massas do autoritarismo, de 64, por exemplo. Não eram só os grandes milionários que participavam das marchas por Deus, pela família, pela liberdade, ou da TFP, Tradição, Família e Propriedade, como um movimento. E não apenas os milionários, pelo contrário, muitos dos bilionários assinaram no Brasil as cartas em defesa da democracia em 2021 e 2022. Os bilionários. Né? Mas aí o pequeno empresário e é o elemento de classe média que vê o prêmio salarial e cultural e narcísico, né, da sua diferença em relação ao trabalhador que sempre teve excluído e que eventualmente tem dificuldade de ver os seus filhos se reproduzirem socialmente por conta da competição agora de mulheres e de negros, de mulheres negras, né? Esses reagem muito mais contra a pressão pela igualdade que vem da base, quando ela se organiza. Então também é a base social do fascismo contemporâneo,
não era do autoritarismo de 64. Tá? Mas eu tenho que falar um pouco depois, já que você antecipou, na ditadura militar tem o início de um processo lento, mas que mantém a segmentação na oferta de bens e serviços entre os trabalhadores. Mas aí você passa a ter um serviço de proteção rural, o início de um serviço de proteção, o fundo rural vai... porque não bastava reprimir as ligas camponesas. Né? Você podia até estimular que aqueles camponeses, seus filhos, migrassem para a Amazônia ou para as favelas das grandes cidades, como aconteceu. Criou cidades enormes com um número impressionante de favelados, porque não teve reforma agrária. Por que não tem grande cidade na França? Na Itália? Um grande número de pequenas e médias cidades. Porque a estrutura agrária é camponesa, não é latifundiária. Não. Mesmo nos Estados Unidos, a maior cidade é Nova York, deve ter 7 milhões. 3 vezes menor que a grande São Paulo. E é difícil encontrar uma cidade que passe de 2 milhões, ou de 1 milhão, por causa da estrutura agrária. Planejamento urbano nos Estados Unidos é muito mais desenvolvido do que no Brasil. O Brasil é muito mais capitalismo selvagem na sua história do que qualquer país do norte global, dos Estados Unidos. Tá? Mas inicia ali na década de 70, mas é só com a Constituição de 88 você universaliza um sistema de proteção social, de aposentadoria, de previdência, de assistência social, né? E de saúde e de educação. Claro, é só na década de 80, muito tardiamente, depois da luta contra a ditadura. Só que isso acontece na década de 80 no Brasil, no exato momento em que a social-democracia no mundo está entrando em crise. Com o chamado neoliberalismo. Não é, veja, não é a ideia que ganhou a mente das pessoas. Não é assim. Não é um convencimento que vai produzir a forma de estrutura da sociedade. É a luta política. E muito, digamos, os interesses. Né? Não dá aqui para discutir com muita calma. Aliás, tem que correr aqui. Né? Mas o neoliberalismo, ao longo da década de 70, ele vai avançando com base em um conjunto de descontentes contra a social-democracia. E o neoliberalismo vai estar marcado, ele é, digamos, a proposta de organização política que, combinada com o modo de funcionamento do capitalismo, dá muito mais importância às finanças, à financiarização e aos mercados de ativos, bolsa de valores. Não é? Então, veja, no capitalismo brasileiro dos anos 70, se o Estado gasta mais, é bom para o empresário industrial? O que vocês acham? É bom. É lucro para o empresário industrial. Se o Estado tiver déficit público, quer dizer que o Estado recolhe menos impostos do que ele gasta. Então, como ele está gastando no setor privado, o setor privado está pagando menos impostos do que ele recebe de encomendas públicas. Então, isso aumenta os lucros empresariais. Certo? Por isso que o crescimento dos estados social-democratas, ele favorecia o tipo de capitalismo que proliferou depois da década de 30, que reprimia as transações financeiras internacionais. A partir dos anos 80, Reagan, Thatcher vão liderar um movimento de integração dos mercados financeiros e o capitalismo vai voltar a ser muito do que ele era, mas turbinado, antes de 30, antes da crise da década de 30. Né? E para esse capitalista financeiro, os chamados mercados.
Os mercados que estão em briga agora com o presidente Lula. E o presidente Lula não está dando bola para os mercados. O mercado está nervosinho, né? O mercado está nervoso e o presidente Lula não está nem aí. Está querendo confrontar abertamente. Né? Porque é muito gogó e pouca prática. Né? É terrorismo mesmo. Né? Então, mas aí, para esse mercado, veja, esse mercado ele não quer muito gasto público. Por que ele não quer gasto público? Porque esse mercado financeiro está procurando oportunidade de investimento. Quanto mais contido for o gasto público, mais oportunidade de investimento privado na educação, na saúde, na infraestrutura. Não é? No capitalismo, é claro que vai haver gasto privado e investimentos nos diferentes ramos. Sem dúvida nenhuma. Agora, para muitos empresários capitalistas que concorrem com a provisão pública de bens e serviços, né, é muito lucrativo, por exemplo, contratar um lobista, ou contratar um economista, ou fazer publicidade em larga escala nos principais meios de comunicação e pautar a agenda de debate desses grandes meios de comunicação para dizer que o Estado é ineficiente, ou que o Estado é isso aqui, o Estado é corrupto sempre, né? E que as pessoas vão estar melhor se os bens e serviços forem providos por empresas privadas, etc, etc, etc. E que se o Estado gastar vai aumentar a inflação, e se aumentar a inflação vai aumentar a taxa de juros. Desculpa. E aí, se aumentar a taxa de juros, para alguns dos empresários é muito bom, e eles reclamam, está aumentando a inflação, tem que aumentar a taxa de juros e controlar o gasto público, senão aumenta mais a inflação. Tá? E a dívida pública não pode crescer muito, basicamente, porque se a dívida pública crescer muito, é um problema a dívida pública. Tá bom, então vamos pagar taxando os ricos. Taxar ricos. Né? Esse é um grande problema. Quem paga? E aí, o gasto público deixa de ter esse elemento de expansão dos lucros privados, como ele tinha no período social-democrático. O gasto público, ele é contraditório. Não é oposto, propriamente, pelo menos contraditório com o gasto privado, particularmente com essa luta para abrir novas fronteiras de investimento em espaços que a social-democracia queria que fossem providos coletivamente. Então, será que um aposentado pobre financiou a campanha pela reforma da Previdência em 2019? Ou um banco como o Icatu, que vende previdência privada, ajudava a financiar, inclusive, um sistema de publicidade, propaganda e debate a respeito da reforma da Previdência em 2019. Claro, serviço público de oferta de pensões e aposentadorias versus um serviço privado, lucrativo, de serviços de pensão e aposentadoria. Saúde. Vocês estão cansados de saber como tem esse conflito entre a expansão do sistema público e os grandes grupos privados de fornecimento de serviços de saúde, muitas vezes buscando precarizar o médico. Certo? E, eventualmente, veja, se você contiver os recursos do Estado e o Estado não conseguir pagar bons salários do SUS, ou os serviços do SUS, né? Então também o empresário que vai contratar os médicos privadamente não precisa pagar salários tão altos. Né? Se a merenda escolar for 34 centavos por aluno, é claro que qualquer trabalhador que ganhar um pouco a mais não vai colocar o filho na escola pública, vai colocar na escola privada. Certo? Então, veja, o neoliberalismo ele pode ser entendido como uma reação
a expansão da provisão pública de bens e de serviços, sustentada pela taxação da riqueza privada, para, ao invés de oferecer esses serviços por meio do mercado, oferecê-los diretamente na provisão pública, eventualmente a buscar Sua universal. pesquisa gerou o seguinte resultado. Social-democracia. Vezes acontece. Esse bicho aí, esse celular, sabe mais da gente do que nós mesmos. Que grande pensou, que grande fez, quanto foi o batimento cardíaco, quantos passos deu, não é isso? Sabe tudo. Se você, qual o nível de estresse, o que você está pensando, claro. E aí daqui a pouco vai sair um bando de, quer dizer, você não bloquear um bando de publicidade, oferta de bens e serviços associados à sua experiência por 6 horas. Não é? Então, bom, o neoliberalismo tem que ser entendido, claro que tem muita coisa aqui de propósito, eu coloquei mais para vocês lerem, se interessarem mais, um pouco mais. Né? Pode ser entendido como esse processo de liberação do investimento. Posso baixar um pouco ali a temperatura? Está ficando um pouco quente. Eu tenho um pouco de rinite quando muda assim. E assim que você puder jogar para cima, porque não atrapalha para eles ali. Jogar para cima, senão vai ficar muito frio para eles. Aqui vai para baixo, jogar o. Não sei se dá. Bom. Agora, uma coisa que eu queria colocar é que o neoliberalismo, ele tem, digamos, duas, se tiver muito forte, pode baixar. Tá? Tem duas grandes vertentes, o neoliberalismo conservador e o progressista. A diferença básica é que o conservador, acho que é melhor ter o termo tolerante. Essa divisão foi proposta por uma autora, filósofa americana chamada Nancy Fraser. E tolerante talvez seja melhor do que conservador, porque a ideia básica é que, ao mesmo tempo que você tem que levar adiante uma pauta econômica neoliberal, você tem que afirmar valores tradicionais. Então você mobiliza aquele contingente de trabalhadores que foram perdedores, inclusive, da ascensão social de alguns contingentes sociais discriminados. Hoje, por exemplo, ao longo do tempo, os trabalhadores industriais nas zonas ali do meio oeste americano, que votavam no Partido Democrata, eles, que muitas vezes em regiões de religião conservadora, esses trabalhadores, eles perderam empregos por causa da desindustrialização, característica do novo tipo de capitalismo, e eles se acham prejudicados perante a mulher, perante o negro, né? Perante os imigrantes, perante os homossexuais, que são objetos, pelo menos, de políticas de reconhecimento identitário, em função da sua identidade. E o neoliberalismo progressista e tolerante, ele não protege todos os trabalhadores. A social-democracia, no limite, pretendia proteger todos os trabalhadores. O critério era principalmente classe. Embora aquela social-democracia conservadora tivesse muito apoiada nos valores católicos. Esse neoliberalismo tolerante ou progressista é basicamente quem? O Clinton, o Hillary Clinton, o Tony Blair, o Fernando Henrique Cardoso, que é neoliberal, pode desindustrializar o Brasil, mas ao mesmo tempo defende descriminalizar a maconha.
e diz que não é racista porque ele tem pé na cozinha e tem nariz de negro. Mas nunca, de fato, nunca mobilizou qualquer tipo de discurso racista. Tá? E defendia políticas de apoio à saúde da mulher, e à autonomia feminina, e de mitigação dos problemas da desigualdade e discriminação racial. Isso é o neoliberalismo tolerante ou progressista. Então, ele busca, pelo menos, proteger a minoria entre os trabalhadores, mas a partir também de critérios de elite. Não são todos os negros. Não são todas as mulheres. Talvez 1% das mulheres. O Obama é 1% dos negros americanos. Né? A Kamala Harris, ela é 1% das negras americanas. Certo? Ou o Pete Buttigieg, que é o ministro lá do transporte, gay. Né? Ele certamente não é representativo do sucesso dos homossexuais americanos, como um todo. Entende? Então, o neoliberalismo progressista, ele continua sendo anti-classe trabalhadora em função da mercantilização e da redução dos direitos, da flexibilização do mercado de trabalho, da aposentadoria, das pensões, mas pelo menos mitiga as dívidas associadas ao mau reconhecimento histórico de minorias. Negros, com base em critérios de gênero, raça e orientação sexual. Eventualmente também etnia e nacionalidade, no caso dos imigrantes. Tá claro? E isso, de certo modo, também gera uma reação. Porque quando o neoliberalismo acaba produzindo crise, começa ali na década de 80, prometia um aumento do crescimento econômico, riqueza para todo mundo vai estar integrado no mercado de consumo, de jeito nenhum, aumentou muito a desigualdade em escala global. Né? Um país relativamente igualitário, os Estados Unidos, hoje é profundamente desigual, e o salário de base, praticamente da mediana, aumentou 5% a 10% só desde 1980, em termos reais. Tá? E a riqueza, lucros dos multibilionários e dos grandes executivos, multiplicado por centenas de vezes. Aumentou muito a desigualdade característica do capitalismo, aquele mecanismo que eu expliquei antes. Libera as desigualdades, porque não tem mecanismo de compensação. Tá? Isso gera crise. Ele vai gerar crise sobre o Estado, financiamento público dos serviços. Porque tem baixo crescimento, tem crise financeira. No momento da expansão financeira, os ricos ganham. Depois tem quebradeira, o Estado salva os bancos. Tá? E aí, os empresários, eles podem dizer que vão investir num outro estado, e não no Brasil, por exemplo, se o imposto não cair, ou se o direito trabalhista não for diminuído. Certo? Então, isso vai conter, e tem paraíso fiscal. As grandes empresas fazem transações e elas registram lucro nos paraísos fiscais. Foi feito um estudo. Para as 500 maiores empresas do mundo, elas escondem 40% dos lucros, com base em transações dos paraísos fiscais. Então, isso gera crise do Estado. Porque, veja, a lógica do capitalismo é aquela de redução de custo. Reduz o custo fiscal, tributário, de alguma maneira. Reduz o custo ecológico. Externaliza os gastos com a reprodução dos territórios ecológicos. Reduz o custo do trabalho, paga menos salários, flexibiliza, aumenta a jornada de trabalho, se possível. E, eventualmente, diferencia trabalhadores
selecionando aqueles que podem fazer uma boa administração do tempo dos outros. Claro? Gera também uma crise de trabalho não pago, de novo, de mulheres. Por quê? Se desfinancia o Estado, tem menos creche, tem menos assistência social, tem menos hospital, tem menos aposentadoria. Quem vai cuidar do velho? Do idoso, do doente, da criança, se não tem creche. Claro? Então, isso acaba também, suga mais trabalho não pago feminino. Não é? Diminui descanso semanal, férias, gera crise. E gera crise da natureza. Claro? Eu não sei exatamente quanto, mas, se não me engano, mais de 40% das emissões de gases de efeito estufa foram produzidas desde 1990. Desde, de 40% a 50%, desde da Rio 92, quando supostamente o mundo ia resolver o problema. Pelo contrário. Né? Porque o sistema de produção se globalizou, a importância do transatlântico, do cargueiro, né? É muito maior do que antes. E a transferência de investimentos para áreas onde o custo de proteção ecológica é muito menor, então o sujeito, ao invés de ter que aceitar as regras e os custos da regulação ambiental nos Estados Unidos, ele investe no Vietnã ou na China. Um carvão a torto e a direito, salário muito baixo, um pagamento de impostos ridículo, então ele não está pagando imposto mais nos Estados Unidos. O bem está vindo para lá, consumido nos Estados Unidos, um custo muito, muito baixo. Mas aí não tem trabalhador industrial americano que produz aquele bem, para competir com o asiático. Mas para chegar lá, não apenas a produção, ela é muito menos preocupada com custos ambientais, gera muito mais poluição e gases de efeito estufa, como a circulação do bem pelo transatlântico de enormes portos e cargueiros vai gerar muito mais emissões do que antes. Então tem também crise ecológica, crise da reprodução social, crise da família, crise das relações de gênero também, por causa da pressão sobre as famílias. Se você junta o caso brasileiro, todas essas crises, com a luta e o reconhecimento do burro de carga herdado, produzido pela falsa abolição no Brasil, o reconhecimento dos direitos trabalhistas e da garantia de salário mínimo para a empregada doméstica, tendo que pagar FGTS, imagina, essa tensão sobre a reprodução social aumenta mais. Gera uma revolta. De alguma maneira, tem que ter uma revolta, mas principalmente uma revolta, e, eventualmente, aqueles que se sentem prejudicados pelas políticas do neoliberalismo progressista, tolerante, que supostamente aceitam o mimimi da mulher, aceitam o mimimi do negro, mimimi do gay, a gente coloca esses todos na minha frente, na fila, e eu não sou reconhecido, e os meus filhos não vão ter direito de entrar na universidade pública porque tem cota racial, ou da escola pública, mas então não vou reproduzir o nível de vida dos pais, certo? O problema, evidentemente, é o fato de que os ricos não pagam impostos. Nesse sistema, a possibilidade de fraudar e levar dinheiro para paraísos fiscais é muito maior do que antes. Esse é o problema central. Mesmo com um enorme aumento da produtividade, mas mesmo assim, as pessoas têm que trabalhar mais, têm que ter menos creche, porque tem menos dessa produtividade para pagar creche, serviço público de saúde. Porque tem competição privada que quer limitar a oferta. Só para concluir, então, é assim que a gente tem que entender também o bolsonarismo, a financiarização da saúde, né? Quer dizer, reduz a pandemia, ficou muito claro, né? Você
gerencia a saúde just in time, não pode ter capacidade ociosa, leito excedente, né? Estoque de máscaras. Não é isso? Número de funcionários permanentes, o suprimento está no limite ali. Tem um grande problema, um aumento da demanda, isso fica óbvio. E os essenciais, como se falava na pandemia, né? O trabalhador essencial, hoje, agora, os trabalhadores de enfermagem do NHS, na Inglaterra, estão fazendo a primeira greve histórica. Primeira greve, todos os tempos, pedindo 19%, que é basicamente o que foi perdido em termos de salário real desde 2020, quando eles eram considerados trabalhadores essenciais. Claro? Então aí, em geral, é esse discurso dos defensores do teto do gasto do Brasil. Mas então você vai pagar para a saúde, você tem que tirar de uma outra área, tira da creche, tira da educação. E o imposto de renda? Porque no Brasil, lucro e dividendo não pagam imposto de renda. Certo? Quem paga imposto de renda no Brasil é a classe média, assalariada, principalmente. Porque também parte dela que não é assalariada é pejotizada, tem empresa. E aí também não paga imposto alto. Então é muito para quem paga o consumo. E para o pobre, claro, a proporção do consumo no total da renda é muito maior. Então a proporção do imposto no total da renda é muito maior. Tá? De qualquer maneira, aqui, ó, vou mostrar uns dados aqui para vocês. Você já veio para entender, que eu falei, que então, o bolsonarismo é um neofascismo neoliberal. Né? Enfim, não dá para debater, já estou concluindo mesmo, sei que já estou no meio do tempo. Vocês terem ideia aqui da dimensão distributiva do Estado brasileiro, em 2015. 2017, melhor dizendo. Olha aí. O índice de Gini, que é um indicador de desigualdade, ele, em média, nos países da OCDE, ele cai 23 pontos percentuais. 23 pontos percentuais, 0,47 para 0,24. Quanto menor a desigualdade. Tá? Por que isso? Porque o Estado, oriundo do Estado social-democrata, ele tributa ricos e oferece bens e serviços para pobres. Aquela coisa, ter o rico pagando imposto e o pobre no orçamento. Tá? Isso diminui a desigualdade pela metade. Na OCDE, 0,47 para 0,24. Exatamente pela metade da desigualdade. É o Estado que demonstra. Por isso que as sociedades são muito mais igualitárias. Claro, tem um nível de produtividade muito maior para distribuir. Mas tem esse movimento da correlação de forças. Tá? Na América Latina, reduz só 9 pontos percentuais. Porque o sistema de tributação é regressivo e a oferta de bens e serviços é muito menor. Então, ela passa o índice de Gini de 0,51 para 0,42. Tá? E no Brasil, cai 16. O Brasil fica entre a OCDE e os países da América Latina. Tá? Por quê? Não por causa do sistema tributário, que não tributa rico, mas por causa do sistema de oferta de saúde, educação, aposentadorias e pensões. É claro? O que é a lei do teto de gastos? Para acabar com isso. Para fazer o Brasil para a média da América Latina. E nesse processo de redução do peso do gasto público na redução da desigualdade na oferta de bens e serviços, ampliar as oportunidades de investimento empresarial na oferta desses bens e serviços. É isso, esse é o sentido da ponte para o futuro do Temer, o programa do impeachment.
2016. E é basicamente o sentido, foi também basicamente o sentido do programa do Bolsonaro. Teve uma pandemia no meio do caminho que atrapalhou esse processo. Acabou tendo no final ter que pagar R$600 de auxílio emergencial. Nunca isso tinha sido imaginado. Tá? Mas, de qualquer maneira, esse processo, com a lei do teto de gasto, olha o que acontecer. Se eu apresentei aqui em 2016, esse gráfico, né? A despesa primária sobre o PIB cairia de 20% no Brasil, em 2016, para 12% do PIB em 36, com a lei do teto de gasto. É por isso que no orçamento agora para 2023, não tem dinheiro para o SUS, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a farmácia popular, não tem dinheiro para nada. Tá? E como o gasto público alimenta o lucro privado, a economia não cresce também. Então a relação dívida pública sobre o PIB não cai, porque o PIB não cresce. Não adianta você gastar menos se a arrecadação não reage, porque a economia não cresce. Entendeu? Essa é a lógica destrutiva. Não sai. Desde 2016, a relação dívida-PIB não parou de aumentar. E ao invés de mudar a receita, a ideia é destruir ainda mais. Essa é a lógica. Essa que é, digamos, o sentido do neoliberalismo. Bom, tem alguns dados aqui sobre penetração das operadoras, né, de plano de saúde, depois vai ficar com vocês, né? Taxa de cobertura. É claro que depois da crise, por incrível que pareça, deu errado, porque aumentou o desemprego. Mas, olha, 2007, pulou de 20% para 26%, cobertura da população em plano de assistência. Depois caiu por causa da crise. Mas agora, ao mesmo tempo, aumenta a concentração dos provedores. Olha o volume de ativos das operadoras líderes, 2007 a 2019. Claro que já vinha aumentando desde 2007, mas dá um pulo em 2016. Lei do teto de gasto. Se quiserem, com o impeachment de 2016. Olha aqui, todas, a Mil, Bradesco Saúde, Vida, Notre Dame, Unimed, BH, Sul América. Olha aqui. Essa é a lógica. Tá? Neoliberalismo, um programa contra o que, no Brasil, limitado que havia de bem-estar social, Estado social-democrático. É isso. E evolução do lucro líquido. Olha aqui que coisa impressionante. Mesmo com aquela contenção do aumento enquanto proporção da população, mas porque significa basicamente precarização do serviço médico e de enfermagem. Claro? Olha o crescimento assustador do lucro. Tá? E a comparação do retorno, veja, das 500 maiores empresas brasileiras não financeiras com as operadoras líderes de plano de saúde. Desde 2008, elas sistematicamente têm uma lucratividade que varia entre o dobro e o triplo, né, da lucratividade média das 500 maiores empresas brasileiras. Porque, evidentemente, elas ganham com a limitação da oferta pública competitiva e uma precarização dos trabalhadores que oferecem serviços de saúde. Essa que é a lógica. Tá bom? Aí aqui no final, uma coisa que eu já apresentei uma vez aqui, o conjunto de tabelas que correlaciona desigualdade na qualidade de vida individual e coletiva com o acesso a bens públicos fornecidos pelo Estado de modo universal e gratuito, que é tirado do trabalho clássico. Vocês devem estar cansados de conhecer, né, do Wilkinson e Kelly. São de vários gráficos que mostram
mostram isso, tá? Basicamente, qualidade de vida não aumenta em conjunto com o aumento da renda. Qualidade de vida aumenta em conjunto com o aumento da provisão pública e universal de bens e serviços públicos. Em todos os níveis, doenças de diferente ordem, mentais ou físicas. Tá? Quanto mais igualitária a distribuição da renda associada à oferta de serviços públicos, que aumentam a renda disponível das pessoas que recebem esses serviços públicos gratuitos, maior qualidade de vida, em todos os níveis. Ó, problemas sociais e de saúde, bem-estar infantil, bem-estar infantil também na Unicef, nível de ansiedade, nível de confiança, assassinatos, tudo se correlaciona perfeitamente, não com o crescimento do PIB em geral, mas com o crescimento, com o aumento da igualdade, frequentemente associada à oferta de bens públicos, universais e gratuitos. Tá bom? Obrigado. É isso.